Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar e aproveitar o nosso bônus em dobro é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. Baixe o 1xBet, na hora de realizar o seu depósito, realize com o nosso cupom e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar alguns jogos que tem hoje, Cabo Verde, Mauritânia, tem Getafe e Granada, tem Colômbia e Venezuela, Mavericks e Celtics também na NBA. Aproveite tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos oficialmente terminou ali, né, a pré-temporada do Flamengo, né, nos Estados Unidos, e com isso, né, entrando agora no mês de fevereiro, terminou o período de pré-temporada do Flamengo. Embora nós, né, sabemos que, agora temos jogos ainda pelo Campeonato Estadual, você pode entrar ali ainda, né, nesse aspecto de pré-temporada. Agora, oficialmente, e também por uma condição mais popular de que acabou essa pré-temporada, agora tem que vencer todo o jogo, é importante o resultado, e que a preparação ali já fica uma coisa mais circunstancial ou consequência do resultado, a pré-temporada terminou. E pois bem, eu acho que tem três aspectos, né? E um desses aspectos a gente tem um subgrupo, né, desse aspecto tático. Tô com a minha prancheta até aqui pra gente falar bastante sobre isso, que eu acho que precisam ser trabalhados, né, ainda nesse período de agora, né? Então, assim, tem essa herança dessa pré-temporada, pouquíssimos jogos, são pouquíssimos minutos que a gente teve para observar. Contudo, alguns desses aspectos, eles não começaram nessa pré-temporada e não vão terminar nessa pré-temporada. Existe ali uma herança, né, do Flamengo de 2023 e o que é importante, inclusive, uma herança do Flamengo do Tite, daqueles 12 jogos da temporada passada. Então, começando por esses três pontos aí que o Tite precisa trabalhar, que a comissão técnica precisa trabalhar bastante, né, para fazer esse Flamengo competitivo, que certamente vai ser muito importante durante esses 80 jogos, cerca de 80 jogos que terá pela frente. O primeiro deles, óbvio, aspecto físico. Eu acho que isso é uma obviedade, né, uma necessidade, a condição física para esses jogadores individualmente, para eles conseguirem competir, para eles conseguirem, né, estar inseridos no jogo do Tite. E a gente vai entender sobre o aspecto tático da forma que é conveniente, da forma que é necessária, da forma que é exigida. Então eu acho que fisicamente o Flamengo até se apresenta bem nessa pré-temporada, tem um bom ritmo, né, principalmente ali nos dois primeiros jogos. O cartão de visita do Flamengo, o primeiro jogo contra o Audax, a gente já viu um ritmo bacana, o que evidentemente fala-se já desse trabalho do Fábio, e o próprio Fábio, né, acabou diagnosticando, e o pessoal que vem acompanhando o dia a dia do Flamengo, mostrando, né, que os jogadores se apresentaram ali bem fisicamente, ele já vai conseguindo fazer esse trabalho, já tem o reconhecimento do ano anterior, né, do finalzinho do ano anterior, o que é muito importante também para o lado da preparação física, não apenas pelo critério técnico, tático do Tite, mas também para o Fábio. Então, condicionamento físico eu acho que é um ponto que assim é inegociável. O Flamengo precisa se preparar, em breve já começa aquela maratona, quarta domingo, então sim, isso não tem o que dizer. E dentro desse aspecto da condição física, obviamente você se preparar dentro do contexto que é exigido tático. É muito importante sempre a gente trazer o trabalho físico paralelo ao trabalho tático, né? Porque às vezes existe alguma exigência onde o jogador não está fisicamente aprimorado ou não está preparado para cumpri-lo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Então, esse aspecto físico é óbvio, né? Mas é muito importante. Vamos lá. Tite, aspecto tático. E aí, dentro desse grupo, tem algumas divisões. Primeiro, taticamente, fica meio que, né, a gente vai observando aquele, né, o sentido que o Tite vai correndo com o Flamengo, que é a predominância do 4-3-3, a predominância do 4-1-4-1, tendo alguns parênteses, né? É o 4-3-3, mas não tão simétrico ali. Na partida anterior entrou entrou o De La Cruz, que não era praticamente o ponta, mas tinha a função para jogar aberto pelo lado direito e tal, mas tem esse esquema tático tem esse esquema tático aí do Tite. Ok, mas vamos lá. Primeira condição, por isso que eu falo que é muito de herança, né? Se tivesse acontecido unicamente nesses jogos agora, enfrentou o Philadelphia Union e apareceu aquilo ali. Não tem o que se preocupar, aconteceu, poxa. Orlando City, beleza, o último jogo, mas é algo que a gente já vê, então por isso que assim, existe já uma atenção maior. E eu acho que essa atenção não pode ser ignorada. Sobre esse segundo ponto, então, o aspecto tático se existe, então, essa intencionalidade do Flamengo
marcar nesse 4-4-2, como a gente tem visto, né? É nítido que é um 4-4-2. Vou colocar aqui, organizar numericamente para ficar mais fácil a gente entender. Quando perdeu a bola, é esse 4... Não, vamos colocar na altura correta. É isso aqui. Se existe, né, essa predominância do 4-4-2 no momento do Flamengo estar sem bola, isso aqui é sem bola, e é aqui que o Flamengo tem que se preocupar. O Flamengo com a bola vai criar automação, o Flamengo com a bola tem jogadores que vão conseguir desequilibrar, o Flamengo com a bola gera desconforto ao adversário, mas o Flamengo ele não tem que estar unicamente preocupado com o desconforto do adversário, ele tem que se preocupar com o seu desconforto. Antes dele querer gerar desconforto ao adversário, ele tem que acabar com o seu próprio desconforto. E o Flamengo, nessa situação aqui, que é o momento que o Flamengo não tem bola, ele fica desconfortável. Existe aqui é o Pedro e o Arrascaeta, tá? Ou o Pedro e o Arrascaeta, enfim, não importa a ordem. Existe uma tolerância, e aí a gente pode fazer um trabalho aí antropológico para entender. Existe uma tolerância da torcida para que o Pedro e o Arrascaeta, na grande maioria, né, da torcida, sejam inúteis nesse período. Agora resta saber se existe essa tolerância da torcida, porque existe a tolerância da imprensa, ou pela imprensa, grande parte da imprensa, tolerar isso, a torcida embarca e vai. Mas não importa quem retroalimenta quem, mas existe de fato uma intolerância para isso. Então com isso, quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo ele tem 8 jogadores. Ele tem 8 jogadores. Por quê? Esses 2 jogadores, existe uma licença poética para que eles nem fechem a linha de passe. Então, assim, a participação deles sem bola é uma participação muito aquém. Agora, obviamente, quando eles têm a bola, é bola na rede, é lance plástico, é lances bonitos, é gol. Então, existe uma licença poética, vamos ser sinceros. Então, o Flamengo com 8. E aí, o que está acontecendo é o seguinte. É 8 com a última linha tendo que correr para trás, porque os 2 colegas lá da frente, a bola vai ficando descoberta. E é 8 sem um especialista, digamos assim, de ocupação de espaço, porque obviamente iria exigir no momento aqui para diminuir esse espaço por aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O Tite precisa então trabalhar, já que existe essa licença poética, que não haverá essa exigência, né? É algo completamente impopular. Então, ok. O ideal, obviamente, seria esses 2 jogadores ajudarem, contribuírem. Ninguém está falando aqui para ficar marcando, ser especialistas. Estamos falando unicamente do que é a exigência do futebol mundial. Fechar a linha de passe. Mas um vai lá, vai saltitando, não vai, o outro vai com miguezinho, corridinha mais curta, não vai. Verdade é isso que é aqui que acontece. Uma outra condição, e aí é dentro da realidade, é a saída de bola. A saída de bola do Flamengo ela é complicada. O Flamengo vai buscando ali a contratação do Léo Ortiz. Não vamos achar que o Léo Ortiz ele é o Maldini. O Léo Ortiz é o Léo Ortiz. O Maldini é o Maldini, né? Os maiores zagueiros. Então o Léo Ortiz sozinho, ele não vai conseguir fazer com que o Flamengo se torne completamente diferente. Claro que ele tem verticalidade, claro que ele tem qualidade nesse passe. Agora, se o Red Bull Bragantino com Pedro Caixinha não tivesse criado um circuito para que o Léo Ortiz conseguisse dar essa verticalidade, conseguisse dar esse passe, a gente não ia conseguir ver isso do atleta. Então, é necessário. Ok, vai ter o Léo Ortiz, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, perfeito, ok, um jogador de qualidade, de verticalidade do passe, que tem, né, essa intimidade para sair jogando, isso é muito importante. Agora, além da intimidade individual do atleta, vai ser necessário uma criação de um circuito. Como é que o Flamengo tem saído jogando hoje? O Flamengo vai sair jogando, você não conta com nenhum desses jogadores aqui. Opa, perdão, é isso aqui. O Flamengo vai sair jogando, você precisa dos 2 zagueiros, Ayrton, e aí pode se tornar o Vinha, que é mais um jogador que pode contribuir bastante por ter essa qualidade, Pulgar, e aqui a lateral direita, né? Aquele drama, né? Vamos lá, foi o Varela. O Flamengo vai ser jogando, é isso aqui. É exatamente dessa forma, é com esse posicionamento, é assim, é isso aqui que está acontecendo. Esses jogadores aqui que eu tirei, né? Óbvio, exageradamente a gente tirou, é porque eles não participam diretamente. Eles já estão mais na segunda fase da saída. Né? Se eles conseguirem saírem nesse momento, aí sim eles vão participar, possivelmente eles vão ter igualdade lá na frente, mas a primeira saída é feita com esses 5 jogadores aqui. Eu nem incluo tanto assim o Rossi, porque o Rossi fica claro que ele fica com uma opção de passe de retorno para todos esses jogadores, e aí o Rossi tem normalmente aquele passe da diagonal um pouco mais longo. Eu nem vou incluir ele diretamente, porque ele está mais como uma opção de retorno, né? A saída não começa aqui com ele, aí espalha, não.
ele já está mais com uma opção de retorno. Se os atletas, sejam os zagueiros ou os laterais e o volante, o Pulgar, conseguirem sair, o Rossi nem vai ser tão utilizado assim, ele não faz parte tanto assim do circuito. Ele faz parte do circuito mais de apoio, né? Então isso aqui é uma outra condição que a gente vê também nesse time. É importante que dentro desses aspectos que a gente tem falado, paralelamente, como eu falei do Léo Ortiz, aí tem a renovação do Fabrício Bruno, aí busca a contratação aqui, busca a contratação lá, tal, mas óbvio, isso vai. Eu tô falando dentro do aspecto ali do Tite, né, do trabalho do Tite, da comissão técnica do Tite. E aí, pois então, tem aperfeiçoamento dessas duas, né, da questão tática, e aí você vai realmente entender e compreender até onde vai a licença de poética de qualquer jogador, e vem o terceiro ponto. Dentro desse terceiro ponto, que eu acho, a gente já falou um pouquinho, né, sobre isso, é a construção do plano B. É considerável, a gente precisa entender o seguinte: por mais que o Tite tente estabelecer um padrão tático, tenta estabelecer, né, uma automação desse time com esse esquema tático, é inevitável. Em algum momento da temporada, seja por um jogo, seja por uma semana, seja por minutos dentro da partida, você vai precisar ter um plano B. O plano B ele faz parte e ele precisa fazer parte de qualquer trabalho. E agora você tem a condição de tentar considerar a ideia de um plano B. Seja o plano B para os 15 minutos finais, seja o plano B para, a partir do momento que você vai perder jogadores, não importa qual é a sua intencionalidade, o que motiva isso, mas vai ser necessário que você crie o plano B. E o Flamengo, dentro dessa condição do plano B, e obviamente dos jogadores que estão sentados no banco de reservas, onde teoricamente eles estão ali, né, para suprir qualquer necessidade, tem um jogador especificamente, que quando o Tite espelha esse plano de jogo, esse jogador não está conseguindo rolar. Não tá tendo nada. Que é o que a gente tem falado sobre o Bruno Henrique. Eu acho muito difícil você passar a temporada toda do Flamengo, né, de fevereiro até dezembro, com a calmaria de que o Bruno Henrique, como qualquer outro atleta, o Gabigol também, mas no caso do Bruno Henrique, porque está mais específico, ele vai ficar no banco e em nenhum momento haverá uma pressão de que ele vai entrar. É óbvio que vai. Pelo tamanho do atleta, pela história do atleta, pelo salário do atleta. É inevitável que em algum momento dessa temporada o Flamengo não vai ser, vamos, né, infelizmente, se alguém tá vaquejando, o Flamengo não vai acabar a temporada invicto. É óbvio que o Flamengo não vai terminar a temporada invicto. E na primeira partida que o Flamengo perder, no dia seguinte, por ter Bruno Henrique, Gabigol no banco de reservas, irá se usar a justificativa de que também tá perdendo, mas ó, os caras, isso é óbvio, tá calmo agora, porque ainda nem começou. E aí na entrada do Bruno Henrique, nesse plano A, não vai. Não tá rolando. Então assim, seria muito importante, no caso aqui do Tite, se ele conseguisse ter 33 atletas que conseguissem entrar dentro desse espelho desse jogo, e aí sai um, entra outro, pô, seria o ideal. No videogame acontece isso. Na vida real não vai acontecer. Mas sendo que tem uma coincidência ruim para o Tite, no caso. Um dos principais jogadores, que é o Bruno Henrique, ele não está apto para esse espelho. E aí fica complicado. Então, até por isso, tentar gerar um outro plano. Você tem condição para isso, você tem calendário para isso agora, porque o momento é agora, não vai ser lá na frente, num ato de desesperador, tem que ser um ato de consciência, né? Racional. Eu acho que o momento é esse. Então, eu acho que esses 3 aspectos são os principais, né? Agora, nesse término dessa pré-temporada, para o Tite trabalhar, para ele conseguir, né, obviamente, dar sequência ao seu trabalho com tranquilidade, criar situações e soluções. E aí, dentro disso tudo, obviamente, personalidade. Porque vai precisar observar, testar, vai dar errado, óbvio, mas vai precisar ter personalidade e a direção também. Porque a necessidade e a obrigatoriedade pelo resultado, evidentemente que ela caminha lado a lado, sobretudo de um time que vem, né, com um histórico recente ruim. Então, idealizar algo muito distante, a gente achar que não tem, pode observar, pode testar, isso é balela. A gente sabe bem como é que é. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, valeu!